Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E hoje eu estou aqui com o pastor David Oscar, é o meu convidado. E o assunto que nós vamos tratar nesse vídeo é nada mais, nada menos do que crises, como vencê-las, quais são as estratégias, qual é o caminho que você deve tomar para superar as crises que de repente têm feito com que você desista e pare na caminhada. Esse é o assunto central deste vídeo. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva agora, porque toda semana tem conteúdo novo para você. Compartilhe com seus amigos nas redes sociais e deixe seu like para que esse vídeo ganhe relevância. Roda a vinheta. Para mim é um privilégio imensurável, meu amigo pastor Jean, participar do seu canal Minuto Escatologia. E hoje nós vamos falar um assunto de extrema relevância nos dias atuais em que estamos vivendo, que todo mundo fala de crise. Você vai aqui, você vai ali, nas igrejas, nas empresas, no comércio. As pessoas elas tendem a dizer a palavra crise em cada 10, pelo menos 3, 4 vezes elas comentam. E nós vamos hoje, à luz da Bíblia, trazer uma palavra de um juiz que viveu na época da teocracia, chamado Eude. Tá? Essa passagem está no livro de Juízes, capítulo 3, do versículo 12 em diante. Lá começa falando sobre os filhos de Israel que tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. Na verdade é sempre assim. A maioria das colheitas que nós estamos tendo é devido à semeadura que estamos plantando. A gente escolhe um caminho e às vezes esse caminho não é o melhor caminho e acaba nos levando ao fracasso, à ruína, ao declínio. E isso aconteceu várias vezes com o povo de Israel. E o texto diz que eles tornaram a fazer, não foi a primeira vez no caso, né? E Deus acabou esforçando o rei Eglon, moabita, e o povo de Israel acabou sendo cativo do rei Eglon. E eles ficaram servindo ao rei Eglon, debaixo de uma servidão, de um subjugo, por 18 anos. E toda vez que você está em meio à crise, em meio à dificuldade, em meio a várias circunstâncias, intempéries, você tende a clamar. Você quer um subterfúgio, uma saída, um escape. E o povo, nesta época do rei Eglon, que estava um rei moabita, que estava subjugando o povo vai buscar um subterfúgio, vai buscar uma saída, ele vai buscar um escape, um refrigério, um ar para respirar. E eles vão buscar a Deus. E todas as vezes que eles clamavam a Deus, Deus se levantava para ajudá-los, para orientá-los e trazer a vitória a ele. E daí fica esta palavra para você. Você que está em crise, ou existencial, no caso existencial, crise financeira, crise conjugal, crise física, crise emocional, crise no seu corpo, no seu emprego, no seu trabalho, no seu casamento, clame ao Senhor. Vá de joelhos, se prostre ao Senhor e busque ao Senhor como o povo de Israel fez. Os filhos de Israel tornaram a clamar ao Senhor. E Deus vai levantar Eude. Quem que é Eude? Eude, o nome Eude quer dizer o ilustre. O texto diz que ele era um homem canhoto e também trabalhava na parte de ferraria, né? E ele faz uma espada de cerca de 40 centímetros, um côvado, e pega essa espada e coloca na sua coxa direita. Ele era canhoto, então uma espada na coxa direita. E vai com esta estratégia. A pergunta é, qual estratégia eu vou tomar para vencer a crise? Então ele vai com esta estratégia até o rei Eglon, até o rei moabita. E quando ele chega lá, ele vem com uma estratégia para poder minimizar a guerra. E ele diz, eu tenho uma palavra de Deus para o rei. E então ele pede que fique só ele e o rei, só os dois. E daí quando a sala fecha, todos saem, o rei está sentado. O texto diz que o rei era obeso, ele estava acima do peso. Então Eude pega a mão esquerda, saca da espada e penetra a espada no rei até o cabo, até sair o excremento, como diz a palavra. E quando o rei morre, a sala está fechada, ele sai
sem avisar ninguém. E quando ele chega nas montanhas de Efraim, ele dá o sinal para os israelitas que estavam lá. E todos vêm para pelejar contra os moabitas e os amalequitas que estavam ali, subjugando Israel, e eles acabam vencendo. Eles vencem, matam todos aqueles homens e vencem. E depois disso, a terra sossega por 80 anos. Agora, olha que estratégia interessante. Às vezes nós queremos tomar algumas estratégias para vencermos em meio à crise e tomamos algumas estratégias na contramão, de forma barulhenta, de forma que não vai trazer uma efetividade no resultado. Ehud tomou uma estratégia sem alarmar. Ele podia muito bem, como um líder, às vezes nós queremos fazer isso. Não, eu vou fazer, eu vou lá, eu vou acontecer, eu vou investir, e vai dar tudo certo, e vou vencer. E não foi esse o caminho que Ehud tomou. Ele podia muito bem, como um palestrante, ou até achar alguém para trazer uma palavra de motivação e dizer, olha, nós estamos aqui sendo subjugados, temos que sair desse cativeiro, dessa escravidão, vamos lá, vamos pelejar. Quanto sangue seria derramado? Quantas pessoas morreriam? Então ele fez o inverso. Ele foi lá, tomou a frente, fez tudo o que precisava fazer, matou o rei e no silêncio veio para vencer os inimigos que estavam sem rei, sem líder, despreparados. E às vezes nós devemos pedir essa orientação a Deus. O que eu vou fazer para vencer esse problema, para vencer essa dificuldade? E para encerrar a minha participação aqui hoje, eu gostaria de contar uma ilustração para você, que é bem pertinente ao assunto que estamos falando sobre quais estratégias tomar para vencermos em meio à crise. É uma ilustração, não é uma história verídica, mas vai ser bem interessante para você refletir, talvez até tirar uma lição sobre isso. Quero falar sobre um casal de senhores que moravam numa fazenda retirada da cidade, que tinha por cultura, desde o começo do casamento, plantar um jardim em volta da casa antes da primavera. E esse casal já avançado de idades, o senhor com cerca de 60 anos e a esposa também, um pouquinho mais, eles tinham um filho, esse filho com cerca de 35 anos. E este filho desse casal foi preso. Ele foi preso, ele era um exímio assaltante de carro forte e acabou sendo preso. Então ele roubou muitos carros fortes, ele tinha uma equipe, ele foi falado, as mídias sociais, o jornal, a internet, todo mundo falava desse cara porque ele era o ladrão de carro forte. Então ele roubou muito dinheiro, escondeu muito dinheiro, até que ele foi preso, né? O caminho levou ele à cadeia. E lá na cadeia, na cela de segurança máxima, um bandido de alta periculosidade, cheio de artimanhas, lá na cadeia de repente chega uma carta para ele. E nessa carta está escrito que o seu pai, meu filho, a mãe dele escreveu, né? Meu filho, seu pai faleceu. Quando ele recebe essa notícia, ele fica super triste. Daí o tempo passa, quando chega por volta do mês de junho, a mãe manda outra carta para ele. E diz, filho, a mãe está mais triste do que você possa imaginar. Primeiro, você está preso. Segundo, o pai morreu. Terceiro, está chegando setembro. E como você sabe, eu e seu pai temos a tradição de plantarmos o jardim em volta da casa desde que nós nos casamos há mais de 30 anos atrás. E como vou plantar o jardim com a saúde? Porque você não tem saúde para poder cavar a terra e adubar a terra e arar a terra. E eu não posso mais pegar uma enxada, uma picareta. E o filho, quando ele lê aquela carta na mão dele, o que ele vai fazer? Ele vai se desesperar, tentar fugir da cadeia? Ele pode morrer na fuga? O que ele vai fazer? Ele vai ter uma estratégia. E é aí que nós devemos pensar antes de agir. Ele pega um papel e escreve uma carta para a mãe dele. Fala, querida mãe, estou com saudades, uma pena pelo pai. Eu não posso ir aí cavar a terra para a senhora, ajudar vocês como eu sempre ajudei, para preparar o jardim em torno da casa. Eu não posso fazer isso. E eu devo lhe dizer, mãe, se a senhora puder ficar este ano sem cavar a terra em volta da casa, sem mexer, eu agradeceria.
Porque o último carro forte que eu roubei, eu enterrei cerca de 50 mil reais em volta da casa. E se a senhora cavar, os vizinhos vão perceber, daqui a pouco a polícia vai estar aí e a minha pena de 20 anos vai para 30. E quando a carta vai, antes da carta sair da penitenciária, por ele ser um assaltante, o carcereiro sempre lia a carta. E daí, quando ele leu que tinha mais de 50 mil enterrados ali em volta da casa, o que eles fizeram? Foi a perícia, daqui a pouco chegou o bombeiro, chegou a perícia, chegou a polícia, todo mundo chegou lá na casa da mulher e, senhora, dá licença, nós temos um mandado aqui, vamos entrar. E começou a cavar, cava aqui, cava lá e cava acolá. E não acharam nenhuma moeda da época do cruzado, pastor Jean. Nenhuma moeda da época do cruzeiro. E daí o filho manda uma carta para a mãe e disse: mãe, eu não posso estar aí com a senhora, mas eu criei uma estratégia para a senhora plantar o seu jardim. E esta estratégia, para concluir, quem nos dará é o Espírito Santo. É Ele que nos conduzirá, Ele que nos conectará com a vitória. Então, em meio à crise, em meio às circunstâncias existenciais dos dias de hoje, busque a orientação do Espírito Santo. Busque a palavra de Deus, busque uma estratégia que Deus possa te dar. Que Ele oriente o seu caminho, que Ele te conduza e faça você um grande estrategista, campeão, vencedor mediante a crise.